ligados? Será ou não? Olá a todos, muito boa tarde e obrigada por se terem juntado a nós. Hoje vamos ter um tema muito importante na palestra de hoje e temos aqui connosco o Dr. Luís Sá para falar um bocadinho da importância da economia na saúde. E, portanto, o Dr. Luís Sá é economista da saúde e investigador doutorado do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Os seus interesses de investigação encontram-se na fronteira entre a economia da saúde e a economia industrial, dedicando-se particularmente ao estudo de incentivos e sistema de pagamento a prestadores da indústria hospitalar e de como a concorrência afeta a qualidade dos cuidados de saúde e os tempos de espera. É docente dessa escola desde 2017 e publicou no jornal of Health Economics. Portanto, é um grande prazer tê-lo aqui hoje e obrigada pela sua disponibilidade desde já. Eu é que agradeço, Mariana, o convite. Agradeço. E, portanto, pode dar início à sessão quando quiser. Não consigo, precisamente. Muito bem, muito obrigado mais... pelo convite e, além disso, quero aproveitar para cumprimentar toda a gente que nos possa estar a acompanhar. Nessa introdução é dito que eu sou meio economista industrial, mas eu queria salvaguardar-vos e tranquilizar-vos, porque hoje vem só o economista da saúde. E este convite, quando me lançaram, foi provocador duplamente. Primeiro, pela data em que nos encontramos, próximos de eleições, e eu quero já fazer uma declaração de interesses. Eu já votei no domingo, portanto, nesse aspecto, não estou... já está, o mal está feito, e devo dizer-vos que quando eu criticar algumas ideias que se tenham ouvido alguns dos partidos defender, devo dizer-vos que o partido em que votei também diz umas quantas asneiras. Mas tudo somado, tive de escolher. E estava a dizer que o convite que me fizeram pareceu-me, em algum sentido, provocador, porque a ideia é falar de temas difíceis na economia da saúde. Ao que me apetece replicar, que tema é que não é difícil na economia da saúde, porque todos eles estão pejados de uma certa discussão, por vezes ideológica, por vezes ética, quando por vezes ela só tem de ser técnica, antes de depois a podermos devolver ao domínio da ética. E aquilo que eu vou tentar fazer é uma espécie de, deixem-me roubar a expressão a um popular programa de rádio, uma espécie de mixórdia de temáticas. Eu vou falar de alguns tópicos que me parece que quando o convite me foi lançado era a ideia que fossem abordados e, portanto, não vos posso prometer total coerência ou pelo menos um total seguimento na minha intervenção de hoje, mas espero ir pelo menos parcialmente ao encontro dos vossos interesses. Dito isto, eu suponho que quem nos esteja a acompanhar sejam essencialmente futuros médicos, que eu conheço bem, pela profissão que tenho, alguns meus alunos, e eu acho que é importante fazer um primeiro esclarecimento do seguinte, que leva muitas vezes, parece-me, a um encontro difícil e a termos discussões difíceis. Pela visão que muitas vezes um economista da saúde ou algum decisor ou desenhador de políticas públicas tem e aquela que um médico tem. E eu acho que é importante fazermos essa clarificação. Eu não estou a dizer que uma é melhor que outra, mas acho que nos entendemos melhor se compreendermos melhor a língua que cada um de nós fala. Porquê? Um médico é treinado para ver o doente que tem à sua frente. E, sem dúvida, fazer o melhor que pode por esse doente que tem à sua frente. Estamos numa relação que poderíamos chamar one-on-one. Quando desenhamos políticas públicas, nós não estamos a pensar no doente individualmente.
Estamos a pensar naquilo que por atalho de linguagem poderíamos chamar sociedade. E aquilo que por vezes é o ideal para um doente em particular, e que portanto o médico, de forma totalmente legítima, quereria pôr em prática ou escolher, pode ser aquilo que não é ideal para a sociedade. E no início da pandemia, eu posso dar-vos um exemplo desta dissonância entre a decisão acertada para o doente individual versus a decisão socialmente mais eficiente. Tivemos alguma coisa perto disso. Há vários outros exemplos, este, por ser recente, parece-me relevante. Há mais de um ano, talvez, quando se falava, ainda se fala, mas quando se começou a falar mais intensivamente de testes e da diferença entre os testes moleculares, os PCR e os testes rápidos de antigênio, no início, eu acho que todos nós, atenção, tínhamos alguma relutância relativamente à utilização de testes rápidos. Houve até aquele caso da Cruz Vermelha, que tinha um conjunto de testes rápidos que queria ceder, salvo erro, às escolas, e que houve algum atraso na aceitação desses testes. E eu percebo que, para um médico que tem um doente à frente, aquilo que deve ser perseguido é a melhor opção. E pela sua maior sensibilidade, não é difícil argumentar que, desse ponto de vista, um teste PCR seria mais adequado que um teste rápido. Quando olhamos para um doente em particular, para aquilo que seria necessário para estabelecer o diagnóstico deste doente e salvaguardar este doente e, porventura, as pessoas que se cruzavam ou que se cruzariam com ele. Mas, do ponto de vista social, às vezes o second best pode ser a melhor solução, no sentido em que, nesse caso em particular, se nós usássemos muitos testes rápidos, ainda que com uma sensibilidade para o doente individual menor, permitiria controlar um maior número de infecções. Este é um exemplo da dissonância que pode existir entre aquela que seria a decisão ideal para o doente individual e aquela que seria a decisão ideal para a sociedade. Estabelecendo esta nossa diferente linguagem e mesmo estes nossos objetivos diferentes, eu posso partilhar o meu ecrã, não posso, Mariana? Posso. Eu gostava de vos mostrar algumas coisas, porque eu sou... parece que não posso, acho que preciso de ser autorizado. Gostava de vos mostrar algumas coisas para falarmos. Ora, só um segundinho, por favor. Força. Se não puder, não há problema, só acho que era mais divertido se vos pudesse mostrar. Trago algumas coisas para vos mostrar como ponto de partida para a nossa discussão, e se houver em algum fórum questões que queiram colocar, temos duas hipóteses. Ou eu responderei e entrarei na discussão, ou dir-vos-ei que não posso. E, a esta altura, devem estar a ver o meu ecrã. Suponho que sim. Sim? Sim. Estou a partilhar. Estou, Mariana? Estou. Não? Sim, está a partilhar. Sim, estou. Boa. Não consigo ter a certeza se as pessoas então da live no começar. YouTube estão a conseguir. Eu espero que sim. Então eu vou começar devagarinho, eu vou narrando aquilo que vos estou a mostrar, só como ponto de partida, porque um dos primeiros tópicos a que me desafiaram a falar foi do sistema de saúde em Portugal. Bem, eu diria que o objetivo primordial de um sistema de saúde é produzir saúde para a sua população. Produzir saúde utilizando cuidados de saúde que, por sua vez, têm também eles de ser produzidos. Vamos a um indicador muito standard, que é a esperança de vida. E não esperança média de vida, isso é uma grande asneira. Diz-se esperança de vida. Que é ligeiramente superior à média europeia. Vê-se ali no canto que ela subiu ao longo dos últimos 10 anos. 2020 caiu, mas 2020 sabemos que é um ano que temos de ter cuidado nas suas avaliações, mas neste primeiro indicador, Portugal está acima da média europeia a 27. Não por muito, mas está acima, e a verdade é que também não está muito longe do
do melhor país aqui que vemos, que é a Noruega. Isto foi só para abrir o apetite. A verdade é que uma coisa é quantos anos alguém à nascença pode esperar viver, outra coisa é como pode esperar viver esses anos. E a verdade é que se nós olharmos para a esperança de vida com saúde, anos de vida vividos com saúde, aí a figura fica bastante menos simpática. Portanto, está aí assinalado com essas setas vermelhas a nossa posição, e estamos francamente abaixo da média europeia, e não só estamos abaixo da média europeia, como estamos em lugares muito pouco simpáticos. Veja-se, por exemplo, que para as mulheres a esperança de vida com saúde à nascença não chega a 58 anos, que é um valor baixo. Para os homens, pouco mais de 60, mas a nossa posição relativa interessante quando olhamos apenas para a esperança de vida torna-se bastante menos interessante quando olhamos para algo que me parece talvez mais importante, que é a esperança de vida com saúde. E começamos agora a ver aquilo que é muito característico do que é o panorama da saúde em Portugal, que é muito misto. E reparem que a figura aqui é bastante menos agradável e começamos a encontrar algumas diferenças entre os sexos. Homens aqui com uma esperança de vida com saúde superior à das mulheres. A educação também importa. A educação também importa. E mostro-vos com isto que as pessoas mais educadas vivem mais anos. Isto é a esperança de vida aos 30 anos, não é contada à nascença, é aos 30 anos. Esta esperança de vida, reparem que aqui a figura muda, portanto, mulheres mais educadas têm uma esperança de vida superior aos homens mais educados. Não estamos agora a falar de vida com saúde, é diferente. Mulheres menos educadas também têm a esperança de vida superior a homens menos educados. E reparem ainda assim que a diferença entre mulheres mais educadas e menos educadas e homens mais educados e menos educados em Portugal são menores do que na média europeia. Portanto, relativamente à diferença entre sexos, para dentro do mesmo nível de educação, as nossas diferenças são menores. Ainda assim, isto é mais uma ilustração de um resultado amplamente estabelecido na literatura, que é a educação está positivamente correlacionada com a saúde. A explicação é difícil, estabelecer uma relação causal, nós estamos a falar de correlação e não de causalidade, porque poder-se argumentar que pessoas que são mais saudáveis conseguem estudar mais, e aí estaríamos numa relação de causalidade inversa, mas há indícios que a causalidade vai no sentido que nós esperaríamos, que é maior educação permite às pessoas produzir melhor saúde. Quero eu dizer o que é com isto? Que dois indivíduos idênticos, com o mesmo perfil de risco genético, chamem o que quiserem, idênticos, que têm à sua disposição o mesmo tipo de fatores produtivos para produzir saúde, estilo de vida, consumo de cuidados de saúde, entre outros, quem é mais educado consegue produzir, consegue fazer uma combinação mais eficiente de estilo de vida, consumo de cuidados de saúde e por aí fora. Mais coisas que tenho para vos mostrar. Enquanto sistema de saúde, como é que estamos a tratar doença? Nada mal. Ou pelo menos relativamente nada mal. As nossas taxas de mortalidade evitável e tratável são
mais baixas do que a média europeia. E no caso, sobretudo, da mortalidade evitável, a diferença não é, que é o primeiro par de barras que aí estamos a ver, não é de maneira nenhuma negligenciável. Portanto, só para fazermos um ponto da situação até aqui, temos uma esperança de vida superior à média europeia, mas uma esperança de vida com saúde bastante inferior e que nos deve fazer refletir de que forma é que estamos a canalizar a nossa produção de cuidados de saúde e de saúde. Continuamos a ter, como em muitos outros sítios, a educação positivamente correlacionada com a saúde, mas a diferença entre níveis de educação é menor do que a média europeia. Portanto, a diferença entre mulheres mais educadas e menos educadas é menor do que lá fora, e a diferença entre homens menos educados e mais educados é menor do que lá fora. E também, pelo que estamos a ver aqui, não nos saímos mal a tratar a doença. Dentro da discussão dos sistemas de saúde, ouve-se frequentemente, e agora quero começar a entrar lentamente na discussão de políticas públicas e na campanha eleitoral destas legislativas tem-se ouvido já isso, que é a aposta nos cuidados de saúde primários. Eu devo dizer-vos que este tema é bastante mais controverso do que, à partida, no discurso da comunicação social, parece. Primeiro, até não vai há muitos anos, e por muitos anos eu refiro-me até ao ano passado ou até há 2 anos, a literatura económica sobre o efeito dos cuidados de saúde primários no estado de saúde da população era bastante mista. Portanto, não havia indícios científicos de que melhores cuidados de saúde primários eram a bala de prata, a panaceia que às vezes parece que são. Mais recentemente, sim, têm surgido estudos que apontam nessa direção, que dizem que melhores cuidados de saúde primários melhoram o estado de saúde da população e, do ponto de vista orçamental, que é importante, impedem, e isto está naturalmente relacionado com o controle de doenças, que as pessoas necessitem de cuidados de saúde mais especializados, isto é, cuidados de saúde hospitalares, que são mais caros de produzir. E é nesse argumento que nos centramos aqui neste gráfico que eu agora vos estou a mostrar, que é, no caso destas doenças crónicas, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crónica, a doença cardíaca e a diabetes, nós temos um número de admissões evitáveis nos hospitais por 100 mil pessoas, para uma população com mais de 15 anos, que é a mais baixa que estamos a ver aqui, e francamente abaixo da média da União Europeia. Portanto, isto é um forte indício de que os nossos cuidados de saúde primários estão a fazer um bom trabalho a controlar estas doenças crónicas, porque há poucas admissões nos hospitais destes doentes que efetivamente não precisavam de lá estar. Portanto, eu não estou a dizer que há poucos doentes destes a ir parar ao hospital. Isso é diferente. Estou a dizer é que os que vão parar ao hospital vão justificadamente parar ao hospital. E isto é bastante curioso, porque contrasta, francamente, com um enorme problema que nós temos em Portugal, e esta é a primeira divagação que eu vou fazer esta tarde, que é o nosso problema das falsas urgências. De admissões em cuidados urgentes nos hospitais que não precisavam de lá estar. E eu devo dizer-vos que este é um tema muito, muito difícil de atacar do ponto de vista das políticas públicas. Há alguma literatura, e alguma dela referente a Portugal, que diz, por exemplo, o seguinte, que é:
Se nós dessemos mais informação aos doentes relativamente ao seu estado de saúde e eles verificassem com essa informação que não precisavam de ir a um hospital, às urgências de um hospital, e poderiam alternativamente, e deveriam alternativamente, recorrer aos cuidados de saúde primários, esses doentes não reveriam a sua decisão. Ou seja, continuariam a recorrer às urgências hospitalares. E isto é um resultado que nos deve aterrar. O que ele significa, no limite, é que dando informação aos utentes de que não precisariam de ir às urgências, eles prefeririam, ou preferem, melhor dizendo, continuar a ir. E do ponto de vista do desenho de políticas públicas, isto deixa-nos numa posição difícil, que é, bem, se a informação não serve para demover as pessoas, o que é que pode servir? Copagamentos, vulgo taxas moderadoras, é uma possibilidade, que levantam grandes questões éticas, e mais à frente eu falarei de taxas moderadoras. É uma possibilidade. Mas parece haver uma única intervenção de políticas públicas documentada na literatura que resulta e que está francamente relacionada com a comodidade dos cuidados de saúde primários. Isto é, as urgências, e sobretudo as falsas urgências em Portugal, são usadas frequentemente como uma forma de contornar o sistema. Eu não consigo uma consulta nos cuidados de saúde primários, ou a minha consulta nos cuidados de saúde primários demora muito. O que é que eu faço? Recorro às urgências, perco uma madrugada da minha vida, tenho uma pulseira na triagem de Manchester azul ou verde, espero 8 horas, mas lá para as 6 da manhã sou atendido. Sou atendido, entro no fluxo do cuidado hospitalar e por ali fico. Perdi uma madrugada, é verdade, mas não esperei 2 meses. E parece que é aí, na questão da comodidade, que as políticas públicas parecem resultar. Alargamento dos horários dos cuidados de saúde primários, cuidados de saúde primários com marcações mais fáceis, parecem, em Inglaterra, ter resultado para desviar estes utentes que não precisam, efetivamente, recorrer às urgências hospitalares. E com isto eu fecho a minha divagação número 1 ou 2, para voltar ao que estamos a ver. Eu prometi-vos uma mixórdia, uma rapsódia de temas, é isso que vos estou a tentar dar. Dito isto, parece que do ponto de vista da saúde pública e sobretudo do ponto de vista do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, os cuidados de saúde primários estão a desempenhar um papel bastante eficaz. E este gráfico é ilustrativo desse controle. Porque, naturalmente, aquilo que se deve exigir aos cuidados de saúde primários não é que evitem todas as admissões hospitalares, como é óbvio. É que evitem, e agora perdoem-me a redundância, perdoem-me pela redundância, as admissões evitáveis. Nesse aspecto estamos bem, e agora quero mostrar-vos um outro aspecto em que não estamos tão bem. Que é quando nós perguntamos às pessoas por nível de rendimento a sua percepção, e devo alertar-vos para isto, estamos a falar de dados que são dados autorreportados, e todos estes dados têm devem ser interpretados como sendo aquilo que são. Quando perguntamos às pessoas por nível de rendimento, a sua percepção relativamente às necessidades de saúde que não foram satisfeitas, e aquilo que nós temos nesses 2 gráficos que eu vos estou a mostrar é à esquerda, é necessidades de saúde médicas em geral. Estamos a ver a diferença entre as pessoas com rendimento mais alto e mais baixo. O que nós vemos é que a nossa diferença, que é aquela reta horizontal verde entre os 3 pontinhos, é relativamente mais larga que a da União Europeia. Mas não é muito maior que a União Europeia. Vejam, por exemplo, que em cima a Grécia, a Roménia, a Finlândia têm diferenças por nível de rendimento maiores.
O que isto significa é que, efetivamente, pessoas com rendimentos mais baixos reportam ter uma proporção de necessidade de cuidados de saúde não satisfeitas maior do que pessoas com maiores rendimentos. Portanto, isto sugere que o rendimento contribui para o acesso aos cuidados de saúde, ainda que aquilo que nós estamos a ver aqui é que para as necessidades de cuidados de saúde genéricas, a diferença está em linha com a média da União Europeia. No entanto, quando olhamos para o lado da esquerda, para o lado da direita, desculpem, vamos para segundo lugar, porque estamos a olhar para necessidades de medicina dentária não satisfeitas. E aqui a diferença é significativa e não é surpreendente. Todos nós sabemos que a cobertura que o Serviço Nacional de Saúde faz de medicina dentária é totalmente incipiente e insuficiente, e vemos que a nossa diferença é enorme, a maior, talvez. A diferença, ou seja, temos aquele pontinho mais à esquerda das pessoas com rendimentos mais altos que reportam ter necessidades de medicina dentária não satisfeitas muito baixas, e as pessoas que têm rendimentos mais baixos a ter uma proporção de necessidades não satisfeitas acima dos 20%. Isto revela, mais uma vez, aquilo que eu vos disse há pouco, que é o panorama da saúde e do sistema de saúde em Portugal tem muitos altos e baixos e é preciso olhar muito finamente para os dados. Nós vemos que, para o panorama geral, a diferença por rendimentos não é muito significativa. Quando olhamos para um campo específico, no caso da medicina dentária, a diferença de necessidades de cuidados de saúde não satisfeitos por rendimento é maior. Dito isto, vamos ver quanto é que gastamos. Quanto é que nós, enquanto país, gastamos na produção de cuidados de saúde. Per capita, ou seja, por pessoa, em paridade de poder de compras. Portanto, eu estou aqui a controlar, quando olhamos para o eixo da esquerda, estamos a controlar para diferentes poderes de compra, e no eixo da direita, em percentagem do PIB, da riqueza nacional produzida num ano. A despesa per capita mede-se na barra e a despesa em percentagem do PIB mede-se no ponto. Reparem em particular que a nossa despesa per capita em cuidados de saúde está que é o que está aí realçado a cor de laranja, está francamente abaixo da despesa da média da União Europeia. Portanto, nós estamos pouco acima de 2.000 euros por pessoa. Em percentagem do PIB estamos quase nos 10, mas ainda assim abaixo. E, portanto, nós gastamos relativamente pouco em cuidados de saúde, tanto em despesa per capita como em percentagem da riqueza nacional. E aí não está, porque estamos a olhar para a Europa, não estão os Estados Unidos, mas se estivessem os Estados Unidos, só por curiosidade, estaria uma despesa muito maior, porque é um sistema de saúde muito, muito pouco eficiente. Dito isto, e às vezes fala-se muito em Portugal daquilo que nós gastamos em saúde, a primeira coisa que nós tiramos daqui é que, bem, gastamos menos que a maioria dos nossos parceiros europeus e, sobretudo, menos que a maioria dos parceiros europeus mais desenvolvidos e mais ricos do que nós. Ponto da situação. O que é que isto nos leva a crer? Bem, nós gastamos menos e em muitas dimensões produzimos melhores indicadores de saúde. Vimos a esperança de vida, vimos a mortalidade evitável e tratável, vimos a diferença por nível de educação, vimos as diferenças de necessidades de saúde reportadas. Portanto, somos mais, se obtemos melhores resultados e gastamos menos, então é porque somos mais eficientes. Portanto, somos relativamente eficientes a produzir saúde quando olhamos para anos de vida.
e a evitar mortalidade, somos relativamente eficazes e eficientes, falta ali no meu slide, a tratar a doença, mas somos menos noutras. E quando eu volto a algo que me parece paradigmático, que é a nossa esperança de saúde, de vida com saúde, que nos deve fazer refletir. E cá, tal como noutros sítios, o rendimento, a educação e o sexo importam. Tendo-vos falado daquilo que nós gastamos em saúde, eu vou voltar ao gráfico anterior para vos mostrar o seguinte. Dentro de cada barra há duas cores. Há uma cor mais escura, que corresponde à despesa financiada pelo Estado e por seguros de saúde obrigatórios. E depois há uma parte mais clara, que é a parte superior de cada barra, que diz respeito à despesa financiada por seguros voluntários e por pagamentos out of pocket, ou seja, aquilo que eu, enquanto utente, enquanto doente, enquanto consumidor, pago na hora quando consumo cuidados de saúde. E nesse aspecto, Portugal tem uma proporção bastante maior que os nossos parceiros europeus. E isso leva-me ao que tenho aqui para vos mostrar. Que é quando olhamos para a distribuição por agente financiador da despesa em Portugal, nós vemos que o Estado financia, da despesa com cuidados de saúde em Portugal, nós vemos que o Estado financia 61%, quase 20 pontos percentuais abaixo da média da União Europeia. É interessante. Portanto, a nossa despesa pública em saúde é relativamente baixa, ou bastante baixa, e baixou bastante depois da intervenção da Troika. Vemos que a despesa suportada pelas famílias corresponde a 30,5% da despesa total, o dobro da média europeia. Portanto, sim, as famílias em Portugal suportam uma proporção significativa da despesa com cuidados de saúde. Os seguros voluntários, 8,6%, e os seguros próprios privados, 3,1%. E eu trouxe aqui os seguros privados por uma razão, porque ouve-se frequentemente usar o indicador de número de pessoas ou de famílias com seguro privado, e aí os dados não são muito claros. Há quem aponte para 3 milhões, para 4 milhões de tomadores de seguro de saúde privados voluntários, naturalmente, como um indicador das insuficiências do Serviço Nacional de Saúde. E o argumento é: o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta, e como tal as pessoas recorrem a seguros de saúde privados. Efetivamente, se nós olharmos para essas estimativas, e não tenho como não acreditar nelas, eu não tenho como as pôr em causa, portanto, por simplicidade, eu vou tomá-las como certas. É certo que se nós admitirmos que são 3 a 4 milhões de portugueses com seguro, ou de habitantes em Portugal com seguro, podemos sim considerar que isso pode ter um indicador de insuficiência do Serviço Nacional de Saúde, nesse número. Mas a verdade, e é por isso que eu trago a última linha desta tabela, é que esses seguros privados financiam uma parte muito pequena dos cuidados de saúde, 3,1%. E, portanto, quando ouvirem daqui até domingo, ou melhor, daqui até sexta-feira, porque sábado é dia de reflexão, partidos políticos, e se querem que eu abra as hostilidades, eu vou abrir as hostilidades, partidos políticos a dizer que o número de pessoas com seguros privados é um indicador da insuficiência do Serviço Nacional de Saúde, então aquilo que nós temos a dizer é: não, esse indicador não parece ser o indicador adequado para apresentar esse argumento. Porque esses seguros privados movimentam 3,1% da despesa. Se ignorarmos as despesas com medicamentos, aproxima-se de 3,6%, salvo erro, mas ainda assim é uma proporção bastante pequena. Com efeito, se olharmos para aquilo que as famílias pagam out of pocket, pagam na hora, pagam no momento de consumo, então sim,
vemos que cá em Portugal as famílias, os utentes, estão ou pagam efetivamente ou suportam efetivamente uma proporção bastante maior que a média europeia. E quando olhamos para estes dados, há outros partidos políticos, normalmente de outro espectro político, normalmente há um espectro político mais à direita que gosta do argumento dos seguros privados, normalmente um espectro político mais à esquerda gosta do argumento das taxas moderadoras, portanto, normalmente, quando olhamos para os 30,5% da despesa a que diz respeito os pagamentos out of pocket das famílias, o argumento é: temos de abolir, então, as taxas moderadoras do SNS. E esta é a minha divagação número 2 ou 3, já perdi a conta, e estamos a entrar num assunto que é um dos meus ódios de estimação. Primeiro, porque taxas moderadoras são efetivamente uma das poucas coisas em Portugal em que o nome é legítimo, ou que o nome é fidedigno relativamente àquilo que elas devem fazer. E há alguma literatura e alguns relatórios das entidades reguladoras e do Ministério da Saúde que diz que as taxas moderadoras não são, com efeito, spoiler alert, um entrave ao acesso a cuidados de saúde. Mas eu dizia que o nome é fidedigno porque taxas moderadoras servem, efetivamente, para moderar a procura. Elas não servem para financiar o sistema de saúde, e a verdade é que eu não vos trago dados para isso, poderia ter trazido, uma falha minha, para exemplificar a proporção pequena que uma taxa moderadora representa relativamente ao custo do fornecimento desses cuidados de saúde. Elas efetivamente servem para moderar a procura. É questionável se elas efetivamente moderam a procura, mas claramente não servem para financiar os cuidados de saúde. E não servem para financiar os cuidados de saúde porque cerca de 60% da população portuguesa está isenta, ouviram bem, 60% da população portuguesa está isenta do pagamento de taxas moderadoras no SNS. Portanto, 60% da população está isenta e a maioria por razões relacionadas com o seu rendimento, esse argumento de que as taxas moderadoras são por via do rendimento um entrave ao acesso não é válido. Há um outro problema, e tal como a Mariana disse na minha apresentação, que eu agradeço, eu gosto de estudar incentivos, e estudo incentivos. Há um outro problema que é conceptual e que é económico, que é quando nós pensamos em taxas moderadoras que são cobradas aos utentes por decisões que não são suas. E aí essas taxas moderadoras, já do ponto de vista microeconómico, e enquanto economista da saúde e também economista industrial, devo dizer-vos, já me incomodam mais, no sentido que eu passo a explicar. Uma taxa moderadora deve recair sobre a decisão unilateral do utente, quando nós achamos que essa procura deve ser moderada. Ou seja, quando um utente está a ponderar recorrer aos cuidados de saúde ou não, a ideia da taxa moderadora é que ela vai aumentar um pouco o custo dessa decisão, e o custo dessa decisão não é apenas monetário, é temporal também, é de experiência também. Esta é apenas uma parte do custo de recorrer a cuidados de saúde. A taxa moderadora aumenta-o, e ao aumentá-lo ligeiramente, a ideia é que fará aquelas pessoas que estão indecisas, porventura por não necessitarem urgentemente de cuidados de saúde, de não recorrer a eles. Portanto, ela deve recair, se o objetivo é que ela modere a procura, e a procura que vem unicamente de decisões unilaterais dos utentes, então ela deve recair sobre decisões unilaterais dos utentes. Quando nós pensamos, por exemplo, em taxas moderadoras cobradas sobre meios complementares de diagnóstico e terapêutica que são prescritos por um médico, então já entramos no domínio de um problema conceptual, porque aí nós já estamos a cobrar ao utente
uma taxa moderadora que deveria ser para moderar procura por cuidados de saúde, mas esta decisão de procurar cuidados de saúde não partiu do utente, partiu do seu médico. E o papel destas taxas moderadoras já me deixa mais intrigado relativamente ao seu enquadramento no Serviço Nacional de Saúde. Aí sim. Porque aí elas podem efetivamente moderar a procura, mas já estão a moderar uma procura que não é do utente. É moderar uma procura que é do utente, mas que é responsabilidade do seu médico assistente. E a existência destas taxas moderadoras, do ponto de vista conceptual, para mim é mais difícil de compreender. Não me surpreenderia que houvesse margem até para aumentar ligeiramente as outras taxas moderadoras e eliminar estas. Porque estas, do ponto de vista conceptual, justificar a sua existência enquanto taxa moderadora, se quisermos pensar nelas enquanto fontes de financiamento, que eu já o disse, não o são, podemos pensar nelas assim, enquanto taxas moderadoras, do ponto de vista dos incentivos, eu tenho dificuldade em aceitá-las como tal. Dito isto, e vimos que... desculpem só um segundo. E vimos que as famílias são responsáveis por uma porção significativa da despesa corrente em cuidados de saúde em Portugal. Vamos ver como é que esta despesa das famílias se distribui por prestador. Em hospitais públicos, ou melhor, os hospitais públicos correspondem a 1,2% da despesa das famílias. Mais uma vez, se as taxas moderadoras fossem uma proporção significativa da despesa das famílias, este valor seria mais alto. Os hospitais privados, sim, são responsáveis por uma proporção significativa. Cuidados continuados, não. E depois entram as fatias de leão, que não são surpreendentes para nós. Nós sabemos que uma proporção significativa dos gastos privados em saúde são os dentistas, aí está, 27,5%, e uma que fica abaixo da medicina dentária, se bem que a medicina dentária aqui que eu estou a mostrar está misturada com outros consultórios médicos, portanto, vamos interpretar isto com atenção, é na farmácia. E isto não é surpreendente. Portanto, quando a despesa das famílias e olhamos para as taxas moderadoras, estamos a olhar para o sítio errado. Portanto, quando se ouvirem algum partido dizer isso, tem a minha autorização e recomendação para dizer está a olhar para o sítio errado. Olhe para a farmácia. Claro que financiar totalmente os medicamentos levantaria inúmeros problemas, porque nada impediria a revenda de medicamentos, e isto levanta enormes problemas de mercados paralelos, mas se nos preocupamos, não estou a dizer que temos de o fazer, mas se alguém se preocupa com a despesa das famílias em saúde, em cuidados de saúde, então é para aquelas duas últimas linhas que devemos estar a olhar e, sobretudo, para as farmácias que devemos olhar. Porque nós podemos sempre argumentar que nos consultórios médicos ou nos hospitais privados há algum grau de substituibilidade no Serviço Nacional de Saúde, que as pessoas estiverem dispostas a esperar, e isso é um outro problema, mas para a farmácia não. Portanto, é para aí que deveríamos olhar. Eu falei, antes de olharmos para aqui, desculpem, eu falei de tempos de espera, agora se as pessoas estivessem dispostas a esperar, e eu vou agora para a minha divagação número 3 ou 4, que é um dos temas que me é mais caro e que já passei muitos anos da minha vida a estudar, que são os tempos de espera. E reparem que eu estou a falar em tempos de espera, e até hoje, inclusivamente o partido em que eu votei no domingo passado, portanto, tal como vos prometi, também vou bater no partido em que eu votei, continuam a falar de listas de espera. E o meu pedido que eu vos faço, que eu vos imploro, é que deixemos de falar de listas de espera. A lista de espera não é o indicador
adequado para se olhar. Primeira razão de mesa do café, é que se eu estiver numa lista de espera, não me interessa o número de pessoas que estão à minha frente, interessa-me o tempo que eu vou ter de esperar. O indicador que importa são tempos de espera. A segunda razão, e essa é mais técnica, é que a relação entre listas de espera e tempos de espera é bastante mais complexa do que as pessoas pensam. Normalmente, nós assumimos, por atalho cognitivo, que quando as listas de espera estão a aumentar, os tempos de espera também estão a aumentar. Sim, isso pode acontecer, mas a relação entre listas de espera e tempos de espera é altamente não linear. E é perfeitamente possível termos uma situação em que a lista de espera está a aumentar e os tempos de espera estão a diminuir. Portanto, a lista de espera é um indicador enganador da realidade, sendo que a realidade que nos deve interessar são os tempos de espera e não as listas de espera. Sobretudo quando estamos a medir os tempos de espera da seguinte forma, que é o tempo de espera efetivamente esperado. Nós olhamos para a lista, vemos o momento em que a pessoa entra na lista, o momento em que sai da lista, e este tempo de espera efetivamente esperado pode realmente estar a cair quando as listas de espera estão a aumentar. Portanto, vamos deixar de uma vez por todas, inclusivamente o partido em que eu votei no domingo, de falar em listas de espera. E vamos falar em tempos de espera. Outra dificuldade é como medir os tempos de espera. Normalmente, nós medimos os tempos de espera olhando para os tempos efetivamente esperados, tal como eu estava a dizer, mas há outras maneiras de olhar. E essa ainda torna a relação mais difícil, que é olhar para a lista de espera neste momento e ver há quanto tempo é que as pessoas estão à espera. Isto não nos dá o tempo total que o utente espera, mas dá-nos uma fotografia do momento presente. Eu não considero este indicador tão interessante, mas ele também é usado. Outra razão, medimos os tempos de espera olhando para a média ou para a mediana, por exemplo. É difícil. Normalmente, as médias de tempos de espera são mais altas que as medianas. Porquê? Porque, regra geral, há outliers. Porque há sempre alguém que, por esta ou por aquela razão, esperou muitíssimo tempo. E o tempo de espera não pode ser inferior a 0, isso é impossível, mas pode, mas não tem um limite superior. E, regra geral, essas observações de tempos de espera muito altos tendem a contribuir para as médias serem superiores às medianas e, regra geral, é mais sensato olharmos para as medianas dos tempos de espera. Eu acabei de vos dizer, reparem que não estou a saltar de assunto para assunto, como os tempos de espera não podem ir abaixo de 0. É óbvio. E devo dizer-vos o seguinte, num sistema em que não existem pagamentos monetários, além das taxas moderadoras, que eu já espero ter argumentado que não são um preço monetário efetivo ou verdadeiramente relevante. A maneira como nós, em cada momento de tempo, equilibramos a procura e a oferta de cuidados de saúde são os tempos de espera. Os tempos de espera são um preço não monetário, que servem para equilibrar oferta e procura. E ao contrário do que se possa pensar, o tempo de espera socialmente ótimo não é 0. Claro que eu, enquanto doente, adoraria ser tratado no momento em que desejo ser tratado, ou seja, agora. Mas do ponto de vista da sociedade, e voltamos àquela discussão que eu tentei ter convosco no início, da diferença entre o doente individual e a sociedade, é bom que haja tempos de espera positivos, naturalmente controlados e baixos, mas mais positivos. E eu explico-vos porquê. Porque, por exemplo, ter um bloco operatório funcionar é muitíssimo dispendioso. Portanto, enquanto sociedade, nós queremos que a sua capacidade seja explorada ao máximo. E por essa razão, é sempre bom ter alguém à espera. Porque assim que há, perdoem-me pelo coloquialismo da linguagem, assim que há uma vaga, assim que dá para mandar alguém para o bloco, é bom que essa pessoa esteja à espera. Portanto, convém que tenhamos sempre uma pequenina reserva de doentes à espera, mais uma vez, com tempos de espera controlados e baixos, naturalmente,
para termos a certeza de que a nossa capacidade instalada é totalmente utilizada. Portanto, quando ouvirem mais um partido dizer, e mais uma vez o partido em que eu votei no domingo diz esta barbaridade, e a esta altura estás a pensar como é que ele vota, como é que ele faz as suas decisões. Já ouvi dizer coisas assim, vamos reduzir os tempos de espera para zero. Não só isso me parece impossível, como me parece insensato e ineficiente. Só porque sei que estou a falar para médicos, deixem-me falar de um tema que eu sei que é muito caro aos médicos, que é o nosso rácio médicos e enfermeiros comparado com outros países da União Europeia. Nós temos mais médicos por 1000 habitantes e temos menos enfermeiros por 1000 habitantes. Eu queria dizer-vos que não gosto nada dessas comparações internacionais, porque elas raramente são bem feitas. Porque esta diferença deve às funções de uns e de outros em diferentes sistemas de saúde. Nomeadamente, em Portugal, há um conjunto de tarefas, por exemplo, a prescrição de medicamentos, que são uma prerrogativa exclusiva dos médicos. Na Finlândia, por exemplo, isso acontece com algumas limitações. Os enfermeiros podem prescrever alguma medicação. E, portanto, não é surpreendente que, havendo um conjunto maior de funções que nós deixamos como exclusivas de médicos, que o nosso sistema de saúde empregue mais médicos do que outros sistemas de saúde que podem fazer essas funções recair sobre enfermeiros. Portanto, essas comparações internacionais, se não forem devidamente enquadradas, tendo em conta as funções de cada um destes grupos de profissionais, parecem-me pouco relevantes. Uma outra coisa que eu gostava de vos dizer é que, reparem que nós, em alguns dos indicadores que eu vos mostrei, estamos em linha com com vários parceiros europeus, até mais desenvolvidos que nós, na produção de alguns indicadores de saúde. E nós temos uma combinação de médicos e enfermeiros diferentes da deles. Isto serve apenas para mostrar que, e agora eu vou falar como os economistas falam, com uma diferente combinação de fatores produtivos, e por fatores produtivos aqui estou a referir-me a médicos e enfermeiros, nós podemos atingir igual resultado de saúde. Ou seja, o mesmo resultado em termos de saúde da população pode ser conseguido com diferentes combinações de fatores produtivos, e estes dados apontam nesse sentido. Mais uma vez, por favor, não comparem estes indicadores sem um enquadramento devido das suas funções. Para terminar, e para deixar 5 minutos caso alguém queira fazer alguma pergunta, e só porque isto se falou muito durante a pandemia, Portugal é o país da União Europeia em que a proporção de despesa dedicada a cuidados de ambulatório é maior. Eu julgo que tenho isso aqui alguns. 46% da nossa despesa é dedicada a cuidados de ambulatório. E nós temos bastante menos camas que a média da União Europeia. E há 2 anos, no início da pandemia, falava-se muito do número de camas que caiu muitíssimo em Portugal nos últimos, e às vezes fazia-se comparação de 50 anos. Sim, isso é verdade que aconteceu. Mas, mais uma vez, estes dados não podem ser interpretados à luz da mudança quase de paradigma da prática médica. Porque nos últimos anos há um conjunto de procedimentos que puderam, e ainda bem, e os médicos que nos possam estar a acompanhar estarão em muito melhores condições do que eu para o avaliar, puderam passar a ser feitos em ambulatório, a não requerer internamento. E esta transferência dos cuidados de internamento para ambulatório é, regra geral, muito bem-vinda. Porque nós sabemos, as infecções hospitalares, as bactérias resistentes, é ótimo não ter as pessoas nos hospitais muito tempo.
assim que elas podem ser mandadas para casa, tudo que puder ser feito em ambulatório, ótimo. Portanto, estes números, que às vezes são usados como indicadores de investimento no sistema de saúde, são falaciosos usados assim. Há, sem dúvida, uma canalização de investimento que antes era feito em camas, ou seja, para internamentos, que agora é feito para ambulatório. E isso é, regra geral, bem-vindo. E com isto eu vou parar, acho que vou parar de partilhar o meu ecrã. Espero ter feito a mixórdia suficientemente grande que me foi pedida. Tentei mostrar-vos alguns indicadores que nos devem alegrar, outros que nos devem preocupar. Julgo que bati bastante no partido em que votei no domingo, para vos mostrar como frequentemente no discurso político não é que os argumentos sejam totalmente desprovidos de razão, mas muitas vezes os dados que são usados para suportar esses argumentos não suportam efetivamente esses argumentos. E acho que essa é a principal mensagem desta pequena intervenção minha de hoje. Além, claro, de haver muita gente que não sabe o que está a dizer, nomeadamente não é listas de espera, desculpem, é o meu ódio de estimação, são tempos de espera que nos devem importar. Obrigado. Mariana, estou ao vosso dispor. Muito obrigada, Dr. Luís. Eu acho que foi, de veras, uma sessão bastante esclarecedora. Falo por mim e acho que também falo pelos espectadores, especialmente nesta altura, que é especialmente importante ponderarmos a importância da política em todas as áreas da nossa vida e da sociedade, e na área da saúde, particularmente nós que vamos ser médicos. Acho que esclareceu muitas dúvidas na parte também da semântica, o que é que significa cada coisa, quais os constrangimentos, e portanto agradeço imenso. Assim sendo, iria agora ver as perguntas que temos aqui dos nossos espectadores. Temos aqui eu quero só aproveitar para mensagem. dizer o seguinte, Sim, só o seguinte para os futuros médicos, é que não custa nada fazer às vezes uma pesquisa muito rápida por dados. A OCDE tem uma excelente base de dados, que é a OECD Health Statistics, que é excelente, muito fácil de usar, recomendo largamente. Se quiserem saber gastos, o Instituto Nacional de Estatística com a conta social e de saúde é ótimo. O Eurostat também tem. E às vezes uma pesquisa muito rápida permite-nos não dizer grandes barbaridades. Esse é o meu conselho para os futuros médicos, para as vossas discussões entre vós mesmos, com administradores hospitalares, futuros empregadores. Não custa nada ver os dados e muitas vezes eles mostram uma realidade que nós não esperávamos. muito obrigada e efetivamente nós às vezes temos a tendência para pensar que a economia e a saúde são um bocadinho indissociáveis, mas acho que é um bocadinho de tempo de começarmos a perceber a interligação e a importância que tem. Não são, Mariana, porque eu já disse isto, e se calhar com o risco de alguém já me ter ouvido dizer isto, aí eu gosto de me socorrer de uma frase muito pragmática, americana, os americanos como sempre muito pragmáticos, mas que exemplifica bem aquilo que eu comecei a dizer, que é aquilo que poderia ser o ideal para o paciente individual pode não ser o mais adequado para a sociedade. E a frase é a seguinte, que é: a life is priceless, but it is not costless. Isto é, claro, quando nós pensamos na vida de uma pessoa em particular, quando pensamos na nossa vida e na vida das pessoas de quem nós gostamos, e naturalmente que um médico, quando pensa na vida do doente individual que tem à sua frente, gostaríamos de mobilizar todos os recursos da sociedade para financiar os melhores cuidados de saúde possíveis para aquela pessoa, para salvar aquela vida. Mas aquilo que os economistas sabem desde a página número 1 dos seus manuais é que os recursos são escassos. E, portanto, como sociedade, nós não podemos mobilizar todos os recursos para salvar sem nenhuma restrição todas as vidas. Isso acontece e é muito difícil, e isso acontece muito na área dos medicamentos. Acontece muito na área dos medicamentos oncológicos, que são
extraordinariamente caros e às vezes com um impacto na sobrevivência muito modesto. Acontecem casos que nós vemos nos programas de pessoas respeitáveis, e eu não estou aqui a criticar, como a Júlia Pinheiro, por exemplo, em que as pessoas vão manifestar-se a pedir um medicamento inovador para salvar aquela pessoa em particular. E isso é totalmente legítimo, compreensível, meritório, eu faria o mesmo, sem dúvida. Mas, mais uma vez, estamos a olhar para o doente em particular. Podemos não estar a olhar para a sociedade como um todo. E isso é problemático. Porque os ganhos de um doente em particular podem não corresponder ao ganho da sociedade e muitas vezes o todo é bastante mais complexo do que a soma das partes. Portanto, é uma outra coisa que eu gosto de dizer aos médicos e tenho vários amigos médicos, que é todos nós ganhamos quando fazemos um esforço de nos pormos no lugar da relação um para um dos médicos, mas quando os médicos ganham também em tentar fazer... Eu sei que é difícil, porque eu sei que toda a vossa formação é no sentido oposto de tentar perceber que não há apenas um doente, aquele que está à vossa frente. E isso é difícil. Mas não se zanguem muito comigo por eu estar a lançar esse desafio. Acho que era o outro conselho que tinha, pedido que tinha para vos fazer. Muito bem. Sendo assim, acho que podemos passar então às questões. Há questões, desculpem. Há questões, há. Venham as questões. E aproveito para vos lembrar que, se quiserem questionar, têm agora este tempo também para o fazer. Provavelmente direi que não sei. Eu acabei de esgotar tudo aquilo que sabia para dizer. Mas vamos tentar. Portanto, a primeira questão é a seguinte. Há alguma pesquisa ou dados que relacionem o consumo recreativo de drogas, como canabinoides, com algum indicador de saúde em Portugal? Julgo que sim, mas eu não os conheço. Portanto, aqui confesso totalmente a minha ignorância. Começa a fazer-se alguma investigação nesse sentido, até porque nos últimos anos começou a dar-se mais importância à saúde mental, e às vezes a investigação em saúde mental aproxima-se um pouco da investigação em utilização de substâncias como aquelas que são referidas na pergunta, mas eu não conheço. Não faço investigação nessa área, portanto tenho de confessar aqui a minha ignorância. Há alguns indicadores sobre estilo de vida, mas julgo que a existirem não será muito difícil de encontrar. Há o Observatório Europeu de Sistemas de Saúde, e é assim fácil procurar por eles mesmo, European Observatory of Health Systems, tem todos os anos, e eu baseei muito neles hoje, retratos da saúde nos países. É possível que haja lá. E é possível que haja em investigação de investigadores em particular. Utilização como se mede, por exemplo, o tabagismo e a obesidade, creio que não. Mas não tenho a certeza, portanto confesso aqui a minha ignorância. Muito bem. A seguinte questão é a seguinte. O que fez o Dr. Luís optar por esta área da economia? Boa pergunta, muito pessoal, é uma boa pergunta. Aqui tenho de voltar ao início da conversa, que foi quando vos disse que sou meio economista industrial, meio economista da saúde. A economia industrial é o ramo da economia que se dedica à concorrência entre empresas nos mercados e às técnicas que as empresas recorrem para ter poder de mercado. Isto é, para serem capazes de influenciar o funcionamento do mercado. E eu era um jovem aluno do terceiro ano da licenciatura em Economia, era uma altura em que eu tinha sonhos, e tive a disciplina de Economia da Saúde, e fiquei fascinado porque percebi que tudo aquilo que eu gostava na economia industrial, que eram os incentivos, o desenho das empresas, se aplicava a estes mercados, aos mercados de cuidados de saúde, mas on steroids, e tudo ao contrário.
Porque há muita coisa que se passa nestes mercados que não se passa noutros mercados. E nessa medida estes mercados são tudo o que há de estranho noutros mercados, combinados apenas em números. E se algum dia tiverem uma aula comigo, a aula número 1 é a mostrar porque é que estes mercados são diferentes. E foi isso, foi o querer estudar uns mercados que são, primeiro, extraordinariamente importantes para a vida das pessoas. Dito isto, e por favor não me odeiem muito, eu não sou o tipo de cientista que diz eu escolhi esta área porque quero mudar o mundo. A minha escolha foi bastante mais egoísta, foi eu escolhi esta área porque gosto de estudar isto. Desculpem. Mas reconheço que ela é importante para as pessoas, mas a razão foi sobretudo egoísta, foi que coisas engraçadas que se passam nestes mercados e que confusão que existe relativamente a estes mercados, talvez eu possa contribuir para clarificar algumas destas coisas. Por exemplo, listas de espera aumentar não significa que os tempos de espera aumentem. Por exemplo. Pelo menos no curto prazo. Mais à frente eles podem aumentar. Mas acho que foi essa a razão. Foi primeiro ter muita sorte numa disciplina que tive, como quase todos. Apresentem-me alguém a quem o professor não mudou a vida, porque eu acho que quase todos nós nos aconteceu isso. E ser um mercado em que eu posso aplicar tudo aquilo que eu gosto de estudar noutros mercados. Sim, acho que foi isso. Obrigado pela pergunta. É sempre bom refletir sobre como é que cheguei aqui. Dito isto, se não fosse isto, seria arquiteta. Portanto, também é uma carreira que pode vir a acontecer. Ou nós não tivemos mais. Sim. Penso que nós não teremos mais questões do público para já. Sim. Sim, não disse nada. Estava só a divagar. Desculpa. Estava aqui a falar um bocadinho. Não temos mais questões para já do público, mas eu tenho uma questão que é, foi falado ao longo da sessão de algumas das falácias que são utilizadas pelos políticos. Portanto, alguma, em termos semânticos, do que é que significam as palavras em si e que para certas populações que não estejam tão conscientes de todos os mecanismos e que até poderão ser benéficos, pronto, acabam por cair um bocadinho nessa armadilha. E, além de alguns dos termos que falou e de algumas falácias, existe assim mais algum termo que seja utilizado no discurso político no dia-a-dia, que seja importante esclarecer? Eu gostaria primeiro, Mariana, de fazer uma primeira distinção, que é, em muitos casos, e atenção, o que eu vou dizer a seguir não aborda necessariamente a favor dos partidos que se pronunciam sobre isto. Eu acho que muitas vezes eles não são usados com o intuito de enganar. Eu acho que muitas vezes eles são mais motivados por ignorância do que outra coisa. E não estou a usar a ignorância aqui como um insulto, porque eu percebo que quando nós dizemos assim, e agora para fazer referência àquilo que eu disse há pouco, quando nós fazemos assim, há 3 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde privado e eu interpreto isso como uma insuficiência do SNS. Eu percebo que haja a tentação, até legítima, de tirar essa conclusão. O que eu acho é que não foi feito o trabalho de casa. Quando nós fazemos aquilo que eu vos mostrei hoje, que é, está bem, mas vamos lá ver quanto é que efetivamente esses seguros privados estão a financiar, que é pouco mais de 3%. Então, se calhar, a conclusão não pode ser tirada. Portanto, eu não acho que seja o objetivo seja premeditadamente enganar, eu acho que ele é mais trabalho de casa insuficiente. Acho que esse é problemático. Há outra situação, há uma situação que também é recorrente, que tem que ver com os vales de cirurgias que existem no SNS, ao abrigo do programa SIGIC, que é o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia, que diz que há, para quase todos os procedimentos no SNS, tempos máximos de resposta garantidos, e aquilo que acontece é assim que 75% nos casos não urgentes, 75% desses tempos máximos são atingidos. O hospital de origem, aquele em que o paciente está inscrito, emite um vale que permite ao paciente ir fazer essa cirurgia
ou um outro prestador do SNS ou ao setor privado. E há muitas vezes, essa é uma das situações em que eu acho que a discussão é muitas vezes mal tida. Primeiro, a tipografia, a forma como esses vales são apresentados aos doentes melhorou muito nos últimos anos. Portanto, eles não eram usados porque as pessoas muitas vezes não os percebiam, e isso melhorou. Muitas vezes eles não são usados porque as pessoas preferem continuar à espera no hospital de origem. Não é porque não lhes seja dada essa opção. E isso contribui naturalmente para o aumento dos tempos de espera e temos de ter isso em consideração. A discussão aí muitas vezes não é muito clara, porque aí, nesse caso, efetivamente existe concorrência entre os hospitais do SNS e concorrência dos hospitais do SNS com prestadores privados e do setor social, porque efetivamente o doente, tendo esse vale, pode escolher ir a outro sítio, e nesse caso é o hospital de origem que tem de pagar, portanto é preciso às vezes fazer esta clarificação. Olha, mais uma vez, na quinta-feira passada, a Associação Portuguesa de Economia de Saúde, da qual eu muito orgulhosamente faço parte, ainda que não tenha estado envolvido na organização deste evento, promoveu um debate com todos os partidos que quiseram aceitar. O Chega não aceitou, por exemplo, sobre as suas medidas. E um partido, mais uma vez o partido em que eu votei, isto não está a abonar nada a meu favor, disse que uma das ideias do seu plano era promover no SNS uma componente que chamaram produção variável, que é, além daquilo que está contratado nos orçamentos dos hospitais, eles poderem ganhar mais para produzirem mais além disso. Eu julgo que foi isto que a candidata quis dizer, ela que me desculpe se eu interpretei mal, mas julgo que foi isto que ela quis dizer. Isso já existe, por exemplo. É produção adicional no SNS, que, para responder aos atrasos da pandemia, no ano passado, foi altamente incentivada com os pagamentos a serem praticamente duplicados relativamente ao período pré-pandemia. E os incentivos resultaram. Essa produção, portanto, resultou, que foi notícia na semana passada ou há 15 dias, que, salvo erro, tanto o Hospital de Braga como o Hospital de São João bateram recordes de produção. Dito isto, há muita coisa no SNS que funciona mal. Eu não falei disso hoje, gostaria de falar que é, por exemplo, como os hospitais são remunerados e como a sua dívida é gerida, muito ineficientemente. Mas, ponto número 1, atenção, quando o paciente atinge 75% do tempo máximo de resposta garantido, pode trocar. Estamos a falar de 75%, não do tempo total. Claro que nós sabemos, e há uma longa literatura sobre isso, que a distância é o principal determinante da escolha de um prestador. Portanto, não é surpreendente que, mesmo podendo escolher, as pessoas optem por ficar onde estão. E a verdade é que as pessoas não são assim tão sensíveis aos tempos de espera quanto isso. E há uma proporção significativa, que eu não sei de memória, mas que é grande, a casa das dezenas de vales que não é utilizada. Os relatórios do Tribunal de Contas têm essa informação. E relativamente à produção adicional do SNS, ela existe. E resulta. O resto é que se calhar não está tão bem desenhado. Mas estes são dois casos em que eu penso que há... Aí depois há o caso típico que eu referi. 60% da população está isenta de taxas moderadoras. Portanto, o argumento rendimento, taxas moderadoras é muito, muito, muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Portanto, sim, estes são os dois temas que me incomodam. Muito pessoal, outra vez, a minha resposta. Muito obrigada. Está aí qualquer coisa no chat, mas eu acho que está resolvida. Sim, sim. Temos aqui mais uma questão da Cristina Costa, que diz o seguinte: boa noite, muito obrigada desde já pela sessão. Gostaria de questionar o Dr. Luís acerca do futuro do SNS. Como imagina o SNS no futuro? Estamos a caminhar para onde? Obrigada. Grande pergunta, e eu não sei se estou habilitado para lhe responder. Temos, bem, eu vou dizer-vos coisas que a gente sabe, que é envelhecimento da população. Eu nem sequer estou a falar do desequilíbrio da estrutura etária, estou a falar mesmo do envelhecimento, que as pessoas vivem mais tempo,
e precisam de cuidados de saúde durante mais tempo e normalmente de cuidados de saúde. E nós temos de pensar como é que vamos financiar isto. Isto não é um problema só português. Vamos financiar com mais impostos, vamos financiar com mais pagamentos out of pocket, vamos não cobrir certos procedimentos. Eu não tenho uma resposta para isto e penso que é um debate que nós temos de ter com rapidez. Temos de pensar muito bem como é que nós estamos a aceitar financiar, no ponto de vista do SNS, naturalmente, a pagar por tecnologias de saúde, e por tecnologias de saúde eu estou a referir-me também a medicamentos. A avaliação que nós fazemos, a avaliação custo-efetividade dessas tecnologias é relevante. E depois há um tema que me é muito caro e que eu acho que o SNS mais tarde ou mais cedo vai ter de se confrontar com essa realidade, que é como é que nós remuneramos os hospitais. Eu não mostrei isso há pouco, mas é muito, muito rápido. Eu vou mostrar-vos um slide que é a evolução, julgo que conseguem ver, que é a evolução dos pagamentos em atraso dos hospitais por mês. E reparem o que é que acontece aqui. Todos os anos, mês após mês, a dívida aumenta. Chegamos a dezembro e a janeiro e ela cai. Vão ver, por isso é que nós temos sempre. Sobe todos os meses, chega a janeiro, cai. Sobe todos os meses, chega a janeiro, cai. Porque o que se passa é que chegamos a janeiro ou a dezembro e o Ministério da Saúde faz uma transferência excepcional, que claramente não é excepcional, porque tem vindo a acontecer todos os anos, para regularizar parcialmente essa dívida em atraso. Ora, isto gera incentivos, mais uma vez, os incentivos totalmente perversos. Porque, no limite, isto incentiva os hospitais a serem muito pouco eficientes, a serem muito ineficientes. Porque, no limite, quem tem maior dívida, quem tem mais pagamento em atraso, vai receber mais. E isto é a perversão total do sistema de um sistema de pagamentos que apresenta os resultados que nós queremos. Portanto, eu acho que o SNS, mais tarde ou mais cedo, vai ter de... O nosso sistema de pagamentos aos hospitais é totalmente esquizofrénico. É uma mistura de sistemas que eu acho que não faz um bom serviço. É uma mistura de orçamentos fixos com activity-based payments, portanto, pagamentos por atividade. Mas os incentivos aparecem de uma forma muito esbatida. Portanto, eu acho que esse é um problema que o SNS vai ter e deve ter de se confrontar a breve trecho. E acho que isso é importante. Claramente aquela figura que eu acabei de vos mostrar só não é para rir, porque é para chorar. Não há nada certo ali. Acho que esse é um problema. O envelhecimento, isto é um lugar comum, mas é verdade. Nós vamos ter de pensar, vamos financiar mais, vamos recobrir menos coisas. Acho que essa é uma importante questão. E acho que as carreiras são também importantes. As carreiras são relacionadas com a forma como nós pagamos aos profissionais de saúde, mas não apenas isso. Há alguma literatura, sobretudo em relação aos médicos, que mostra que o pagamento monetário não é tudo. E eu não estou a dizer isto para ser simpático convosco. E a maneira como nós atuamos sobre esses aspectos também são importantes. Eu vou contar-vos um exemplo e vou fazer uma coisa que eu não gosto, que é fazer uma espécie de case study. E isto é um método menos científico que existe. Um caso não é método científico. Nada disso, mas é exemplificativo. Foi um médico que recentemente abandonou o SNS e no dia em que se foi despedir aos recursos humanos, a resposta dos recursos humanos foi: então dê-me o seu cartão de estacionamento. É um pedido legítimo. O médico tem efetivamente de devolver o cartão de estacionamento. Mas a primeira pergunta deveria ser: porquê é que se vai embora? E eu não estou a dizer isto para ser simpático com a audiência. Atenção, claramente nós temos um problema de retenção de profissionais. Há um enorme problema do qual eu não falei hoje, que é um outro ódio de estimação, que é
e está relacionado com o SNS, com o futuro do SNS, que é a fixação de médicos nas zonas menos povoadas, e a minha opinião nesse caso é muito controversa, porque eu acho que isso não há muito que se possa fazer em relação a isso. E tenho dúvidas de que seja desejável fazer alguma coisa em relação a isso, porque às vezes nem sequer é bom para os doentes pôr um médico numa zona despovoada a tempo inteiro. Temos de arranjar soluções, como subsidiação de deslocações, como teleconsultas, como deslocações pontuais de médicos. Mas uma das razões pelas quais muitas vezes os médicos não se fixam nesses lugares é porque para a sua carreira não é atrativo. E não é atrativo na progressão da carreira, como pode não ser atrativo para a sua evolução profissional, nomeadamente nas áreas cirúrgicas, em que a prática é muito, muito importante. E é muito difícil convencer um médico das áreas cirúrgicas a dizer assim, então agora vá para a zona despovoada, onde vai fazer uma operação por dia. Mesmo pagando muito bem, é muito difícil convencê-lo. E mesmo se o convencermos, será que é isso que nós queremos? Um médico de uma especialidade que requer muita prática a não ter essa prática? Mas a minha opinião aqui é muito controversa, eu sei, mas primeiro, essa é uma questão que eu acho que o SNS também tem de defrontar. Eu acho que não há muito a fazer em relação a isso, e acho que o que há a fazer não é obrigar os médicos a ir para esses sítios. E acho que pagar-lhes muito para ir para esses sítios também não é solução. Portanto, para resumir, cobertura e financiamento é uma questão que temos de debater. Se bem que eu acho que há muitos outros problemas em Portugal bastante mais prementes do que o nosso sistema de financiamento, isto é, financiamos o SNS por impostos gerais, como fazemos até hoje, ou mudamos para um modelo como existe na França, ou na Alemanha, ou na Holanda, de seguros de saúde sociais obrigatórios. Eu acho que essa não é uma questão urgente. Podemos tê-la, mas não me parece que a fonte de financiamento, e para quem está mais por dentro da nomenclatura, é isto é que se chama ter um sistema Beveridgeano, ou, que é o caso dos SNS, ou não. Portanto, eu não acho que essa questão seja a mais urgente. Acho que uma questão urgente e que o SNS vai ter de separar é o sistema de pagamentos a hospitais, são as falsas urgências e o lado da oferta, portanto, a questão das carreiras, que eu acho que não se resolve apenas pela forma como se paga aos médicos. Portanto, eu acho que eu não consigo, a Cristina, talvez não me estou a enganar no nome, espero não me estar a enganar, não consigo fazer um desenho daquilo que o SNS vai ser. Eu consigo fazer um desenho daquilo que o SNS vai ter de se confrontar a não muito longo prazo. E acho que essas questões são importantes. E acho questões que têm de ser debatidas, que me parecem muito mais interessantes e muito mais importantes do que há taxa moderadora ou não há taxa moderadora, que é a espuma dos dias. Portanto, sim, acho que essas são as questões futuras. A das carreiras é importante. E pagar mais é uma resposta. Claro, todos nós gostamos que nos paguem mais. Óbvio. Mas acho que é uma resposta inadequada, insuficiente. Claro que pagar mais é uma parte da resposta, não é tudo. Não é tudo. Espero não vos ter assustado muito, nem à Cristina, com a minha perspectiva de... Mas sim, é o tipo de perguntas que eu gostaria de debater com os candidatos. Qual é a opinião deles sobre estes aspectos? Que eu acho que são mais relevantes do que aqueles que têm vindo à baila, como a fonte de financiamento, as taxas moderadoras, as listas de espera, não é listas de espera, esses assuntos. Sim. E acho que estamos. Muito obrigada. Desculpa. Penso que não há mais questões de momento. Assim sendo, e tendo em conta também o timing da sessão que nós esperávamos, eu penso que poderemos até dar como concluída. Não sei se o doutor tem mais alguma coisa que queira acrescentar. Se alguém quiser debater alguma dessas coisas, pode vir bater à porta. Eu estou aqui de escola de economia, eu mando-me um e-mail, eu tenho todo o gosto em debater isto convosco.
eu estou à vontade para falar porque eu não estou diretamente envolvido neles, mas a vossa escola e merece os meus parabéns, e vocês também, porque a vossa escola está a fazer um esforço para dar aos estudantes de medicina conhecimentos de economia da saúde, que eu acho que são muito importantes. Porque eu acho que é importante para um médico saber navegar no sistema onde ele se vai inserir, nomeadamente com os minors em economia e gestão da saúde. E se estes temas vos interessam, espreitem esses minors, porque eu acho que eles são importantes. Eu às vezes dou aulas a uma disciplina que se chama Percursos Complementares em Medicina, esqueci, e nós tentamos fazer esse esforço. Portanto, dentro ou fora desses fóruns, eu estou cá sempre disponível para ter essa discussão convosco. Portanto, se alguém quiser discutir isto, eu estou ao vosso dispor, e obrigado pelo convite. É sempre um gosto falar com pessoas que trabalham sobre o mesmo setor que eu, mas numa perspectiva completamente diferente, porque eu tenho o privilégio de quem está de fora, enquanto, naturalmente, profissional. Doente, sou como somos todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por toda a educação durante a sessão. Obrigada também aos nossos espectadores por terem estado presentes num assunto que é bastante importante. Resta-me só apelar ao voto, não é? Dos nossos espectadores, que façam um voto consciente, pensado, refletido, e que exerçam o seu dever, mas acima de tudo o seu direito, porque é um direito que nós temos votar e devemos exercer. Se me permite, deixa-me só acrescentar. Para terminar. Desculpa-me. As asneiras e incorreções estão bastante igualmente distribuídas entre partidos. Portanto, no campo da saúde. Portanto, não sofram muito com isso. Estamos cá para os elucidar, vocês e eu.